Quantas coisas importantes você tem deixado para amanhã? Será que algumas dificuldades que enfrentamos não são falta de oportunidade, mas consequência de adiarmos aquilo que já deveríamos ter feito? O Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 11 diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Salomão, o escritor de Provérbios, poderia ter apresentado um grande personagem como exemplo de trabalho. Em vez disso, aponta para uma pequena formiga e diz: observe. A sabedoria também aprende observando. A formiga não precisa de alguém fiscalizando constantemente seu trabalho. Ela percebe que existe um tempo de oportunidade e trabalha enquanto esse tempo está disponível. No verão, prepara-se para o futuro. Durante a colheita, ajunta o alimento. Salomão está ensinando diligência, iniciativa e planejamento. E depois ele se volta diretamente ao preguiçoso e diz: até quando? Essa pergunta é importante porque a preguiça apresentada aqui, ela não acontece necessariamente de uma vez. O versículo 10, ele repete várias vezes, um pouco para encostar, um pouco para relaxar, um pouco para dormir. O preguiçoso diz: mais alguns minutos, por favor. Depois eu faço. Amanhã eu começo. Pode deixar, na próxima semana eu resolvo. E essas pequenas procrastinações, elas vão se acumulando até produzirem grandes consequências. Então, a pobreza chega como um assaltante. A imagem transmite aqui a surpresa e a força de alguém que te pega de assalto. Não porque toda pobreza seja consequência de preguiça. Não é isso. A própria Bíblia, ela reconhece muitas outras causas, mas porque a negligência persistente, ela pode produzir necessidade que poderia ter sido evitada. E esse texto, ele confronta aquela ideia muito comum, de que eu preciso esperar motivação para fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos pensar na formiga novamente. A formiga não trabalha apenas quando está inspirada. Ela trabalha porque existe uma tarefa, existe um tempo para realizá-la. E isso vale para o emprego. Isso vale para os estudos, para organizar as finanças, para cuidar da casa, para cumprir responsabilidades familiares e também para a nossa vida com Deus. Quantas vezes dizemos: depois eu começo a ler a Bíblia, depois eu vou orar com mais regularidade, depois eu vou procurar aquela pessoa para pedir perdão, depois eu vou servir, depois eu vou resolver aquele problema, e esse depois pode se transformar em anos. Existe, porém, um cuidado necessário. Descansar não é preguiça. Deus estabeleceu o descanso como parte saudável da nossa vida. Jesus também descansava.
O problema não é dormir. O problema não é tirar férias ou reconhecer nossos limites. Não. O problema é usar o descanso como fuga permanente da responsabilidade. Há também pessoas que trabalham muito e ainda assim enfrentam dificuldades financeiras. Então seria cruel, né, usar o Provérbio 6 para culpá-las. Salomão não está ensinando que todo pobre é preguiçoso, não é isso. Ele está advertindo que a preguiça ela tem consequências. E talvez o aspecto mais forte seja esse aqui. A formiga prepara hoje aquilo de que ela precisará amanhã. Sabedoria não pergunta apenas o que eu preciso fazer agora. Ela também pergunta o que preciso começar hoje para estar preparado quando o amanhã chegar. Portanto, lembre-se, o futuro não é construído pelas coisas que pretendemos fazer amanhã, mas pela fidelidade com que cumprimos nossas responsabilidades hoje. E vem cá, não é exatamente isso que você procura? Vencer a procrastinação, colocar a vida em ordem e terminar aquilo que tantas vezes você começou e abandonou? Então, talvez você não precise esperar uma grande oportunidade. Comece com a responsabilidade que já está diante de você. Levante-se, organize-se, faça o que precisa ser feito. Um pequeno passo de responsabilidade hoje pode evitar uma grande dificuldade amanhã. E é exatamente por isso que eu te convido a orar. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra nos ensina também nas responsabilidades mais simples da vida. Livra-nos da preguiça, da procrastinação e da negligência. Dá-nos disposição para trabalhar, sabedoria para planejar e disciplina para cumprir aquilo que está sob nossa responsabilidade. Ensina-nos também a reconhecer nossos limites e a desfrutar do descanso de maneira saudável. E que em nosso trabalho, em nossa família e em tudo que fizermos, sejamos fiéis e honremos ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Semeando a Graça. Aqui na apresentação, Bispo Marlos Galvão. Graça e paz. Tchau, tchau.